Nos próximos capítulos da novela Amor Sem Fim, tudo começa logo depois que a Niham ela foi levada e agora, ao se acordar, ela fica olhando para um lado, olha para o outro e fica sem entender onde que ela está, tentando identificar onde ela pode estar, ao mesmo tempo que a cena muda e mostra o Kemal que vem ali de bobeira, pensando também o que vai ter que fazer para livrar a Niham logo depois de ela ter sido levada. E enquanto a Niham de alguma forma ela fica tentando ali se soltar, que vai ser muito difícil, o Kemal ele começa a chorar e diz para que ela aguente firme, que ele vai procurar ela e vai encontrar ela, nem que seja até o fim do mundo, mas vai lhe buscar. Logo depois de um tempo, a cena muda, mostra o Kemal bem pensativo ali, até que nesse momento o telefone toca, o Kemal pega e percebe que tanto o Zerrei e o Salih estão dormindo, mas mesmo assim ele pega o telefone, atende e é o Nesmi, e ele pergunta ao Nesmi o que foi que aconteceu, e o Nesmi diz a ele que o covarde está envolvido, e o Kemal fica um pouco perdido e pergunta covarde e pergunta de quem ele está falando, e o Nesmi então revela para ele que foi o Denner, foi ele quem pegou a esposa dele. O Kemal fica revoltado, pergunta o que, e o Nesmi continua dizendo que ele fez ali um trato com o Blunt e disse que vai entregar todo o dinheiro dele pela Niham. O Kemal fica revoltado e o Nesmi repete para ele que todo o dinheiro dele e a sua fortuna ele vai dar em troca da Niham, e o Kemal pergunta o porquê que ele está fazendo isso. O Nesmi responde para ele que é porque esse cara ele está muito ressentido e tudo isso por causa da esposa dele. O Nesmi continua dizendo para o Kemal que está em silêncio, mas revoltado, que acredita que isso é algum tipo de vingança. O Nesmi diz que ele está um pouco meio como se fosse amargurado, meio triste com alguma coisa, mas que envolve a esposa dele, e que acredita que tudo que ele está vendo, os acontecimentos, isso está muito claro para ele, e o Kemal começa a se preocupar ainda mais e diz a ele que nesse momento está indo para lá. O Nesmi diz a ele que nem precisa, porque na realidade o pássaro voltou para o ninho agora. O Kemal fica sem entender e pede para que ele repita, perguntando como é que é. O Nesmi diz que ele vai ser transferido e que acabaram de levar. O Kemal pede a ele que por favor que ele diga aonde é. O Nesmi revela para ele que o Band ele tem 2 armazéns lá na área de Beikós. O Kemal fica pensativo e o Nesmi continua dizendo que foi para lá, para esses galpões que ele foi. Tanto o Salih quanto o Zerrei fica sem entender o que de fato está acontecendo nesse exato momento, com essa ligação do Kemal, que continua dizendo ao Nesmi que ele precisa ir para algum desses galpões e que na realidade ele só tem uma ideia, que é conversar. Ele precisa de alguma forma conversar com esses homens. Nesmi fica calado e o Kemal continua dizendo que ele precisa falar com eles para fechar algum tipo de acordo com eles. O Nesmi diz que seja como quiser, mas que já adianta para ele que isso vai lhe custar uma grande fortuna. Nesmi continua dizendo que vai falar para eles que ele, o Kemal, é um dos seus novos contatos. Kemal fica calado e o Nesmi diz que a partir daí todo o resto vai ficar por conta dele, do Kemal. O Kemal logo em seguida desliga o telefone e o Zerrei pergunta a ele: e agora o que é que vamos fazer? E o Kemal continua em silêncio e o Salih reforça perguntando: e aí, e agora o que vamos fazer? E o Kemal responde para ele que agora tudo que eles têm que fazer é apenas esperar. Depois de um tempo é aí que o Nesmi liga novamente para o Kemal e pergunta: e aí, o que aconteceu? E o Nesmi diz para ele que conseguiu falar com eles e que eles aceitaram e que ele vai falar com ele, então ele tem que ir preparado e que também tem alguns macetes que vai passar para ele, e o Kemal diz que tudo bem, que ele pode falar. O Nesmi então começa a dizer que assim que ele chegar no distrito, que ele fale lá com o vendedor de carvão. Kemal fica sem saber o que falar e o Nesmi continua dizendo que ao chegar lá, peça 3 litros de gasolina, e se por acaso ele perguntar para que ele quer, é para ele dizer que ele quer para tomar. Kemal fica pensativo e o Nesmi continua dizendo que ele pode dizer isso, que ele vai entender e que ele não pode esquecer de dizer que o Sr. Blatt manda lembrança. Kemal continua em silêncio e o Nesmi diz que ele não esqueça, porque ele tem sim que falar isso, porque é muito importante, e diz a ele que não tem que esquecer que também ele terá que ir armado.
armado. Zerri pergunta a ele, e aí, o que foi que ele te falou? E o Kemal fica calado, e o Salih mais uma vez pergunta a ele, e aí, o que foi que ele falou? E pede para que ele diga agora. O Kemal, ele não fala nada, apenas se levanta e depois olha para eles dois e diz que eu vou fazer isso sozinho, vocês ficam aqui. Eles dois ficam sem entender e o Kemal continua dizendo que eles dois vão ficar assim porque assim eles não vão correr perigo. Tanto o Salih quanto o Zerri perguntam do que é que ele está falando, que é lógico que não vai deixar ele ir sozinho. Kemal fica calado e o Zerri diz a ele, vamos embora agora mesmo, porque ele não vai de jeito nenhum sozinho, porque eles dois vai com ele. E enquanto a Niham fica muito apreensiva logo depois de ter sido levada, é aí que o Laranjão chega, olha para ela e diz, princesa, chegou a hora. Ela fica calada olhando para ele revoltada e ele continua dizendo que isso é uma pena muito grande porque tudo que ele queria era ficar ali só olhando e cuidando dela. Ela diz para ele que ele não fique achando que já acabou, viu? Ele pergunta a ela o que ela está querendo dizer com isso. Ela diz que foi justamente o que ele acabou de ouvir e diz que ele é na realidade um verme. Já lá com o Kemal, ele chega agora e quando ele se aproxima, ele pergunta o que é que eles querem ali e o Kemal diz que precisa de 3 litros de gasolina e ele pergunta para que ele quer gasolina e ele fala que é para tomar e pergunta para que mais ele queria, né? Depois o Kemal ainda diz que o Skender mandou lembrança e pergunta se ele não avisou a ele que eles viriam. Ele continua perguntando ao Kemal o que é que eles querem, então eles dizem, vem aqui comigo. Só que como você já sabe que tudo isso aí está combinado, é nesse momento quando ele abre o porta-mala e Ozan está lá dando um monte de grito ali e com a boca fechada tentando escapar, mas na realidade até ele está encenando ali porque tudo isso aí está combinado. Então ele olha para o Kemal e diz que tá bom, já viu que ele pode fechar. Depois ele olha para o Kemal revoltado e pergunta para que ele diga agora mesmo o que é que ele quer e o Kemal diz que o Skeng ele tem 2 armazéns e que ele quer alugar um para essa noite. Ele pergunta ao Kemal como que ele vai saber que eles não são policiais. O Kemal então debocha dele e pergunta, ué, isso não é o seu trabalho? Depois ele pergunta ao Kemal, e agora, o que é que ele vai ganhar com tudo isso? O Kemal acena para o Salih, que mostra uma sacola preta e ele diz, tá bom, que eles esperem aí, que ele vai ali, já volta, e o Zerri pega no braço dele e diz que se ele demorar mais do que 5 minutos, eles vão atrás dele. Logo em seguida ele volta e pede para que eles sigam esses homens e o Kemal chega perto dele e diz que se por acaso ele não levar ele para o lugar onde foi combinado no armazém, ele pode esquecer o pagamento. Kemal continua dizendo que ele só vai receber o resto do pagamento logo depois que eles chegarem no local e ele diz ao Kemal que tudo bem e que um dos armazéns está ocupado e que eles vão levar eles para o lugar onde o outro armazém está vazio. Kemal fica calado e ele continua dizendo ao Kemal que eles podem trabalhar lá bem à vontade, sem nenhum problema, mas que não deixem nada sujo por lá. O Zerri diz para ele que ele não precisa se preocupar, que esse vai ser um trabalho muito limpo. Então é aí que o Salih tira parte do pagamento e entrega para ele. O Kemal logo em seguida abre o porta-mala e pergunta ao Ozan se ele está bem e ele acena que sim e o Kemal diz que ele aguenta só mais um pouco. Ele balança a cabeça como quem está concordando e logo em seguida eles entram no carro e seguem os homens. Logo em seguida a cena vai lá pro Laranjão que continua olhando lá para Niham e então nesse momento que o Tannen chega, ela olha e diz, então é você? Ele se aproximando dela diz que o marido dela ajudou ele a sair da prisão e ela fica meio perdida e pergunta, é o quê? Ele chega perto dela, pega no cangote dela, aperta e diz para ela que é uma pena que o marido dela não tenha planejado isso, porque se não fosse por ele, ele agora não estaria ali e ela fica o tempo todo falando que é para ele largar ela. Ela em seguida, logo depois que ele larga, pergunta o que é que ele tá querendo dela, se é dinheiro. Ele diz dinheiro, para que ele vai querer dinheiro? Porque o marido dela matou a mulher dele e para que ele vai querer dinheiro e que logo depois de tudo isso, ele ainda ameaçou ele 2 vezes. Ela fica calada e ele continua dizendo que no fim de tudo, ele ainda se declarou ali culpado. Ela continua calada e ele continua dizendo que era a morte ou a prisão. Ele continua dizendo que olha só que agora nenhuma das duas e fala que não existe dinheiro que possa pagar a morte da esposa dele e pergunta se ela entendeu. Ela continua calada sem saber o que fazer e ele continua dizendo que tudo o que ele quer agora é que ela sofra o tanto que ele sofreu e diz que agora sente muita pena dela. Ela fica calada, mas ele continua dizendo que independente de qualquer coisa, ela vai sofrer da mesma forma que ele sofreu.
É isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos de Amor Sem Fim. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.